sobre essas coisas que nós teremos aqui. E a aula vai ser gravada. O replay vai ficar até o final de semana. E depois, quem for participar, né, quem desejar participar da mentoria DNA Psicomotor vai ter acesso a essa gravação durante o tempo que acessar a mentoria, né? Mas agora vocês vão poder rever, vocês vão receber o material de apoio, todos os slides que nós vamos mostrar aqui, um resumo. Então, tudo isso vocês terão acesso, tá bom? Vou pedir para o meu super ajudante aqui colocar um slide aí para eu falar para vocês aí o que nós teremos aí, né? Então, nós teremos as 3 aulas, que é a primeira aula hoje, descobrindo o DNA psicomotor, e depois nós teremos as outras 2 aulas. Então, olha, serão 3 aulas ao vivo. Para quem estiver ao vivo aqui, no final dessa aula, tem um sorteio, que é o sorteio da Biblioteca Psicoeducar. Então, a gente está aí, né? Vocês que já me seguem lá no Instagram, tudo, sabe que a gente tem a Biblioteca Psicoeducar, são mais de 5.000 itens, né? E ela está saindo a quase R$70, né? R$67, e ao final de cada aula, apenas para quem estiver ao vivo, nós faremos um sorteio aqui, tá bom? E nós vamos colocar também o link no grupo de um quiz sobre a aula, né? E esse quiz você vai responder para garantir a sua presença, de que você assistiu. Elma, eu estou assistindo a aula gravada, eu posso responder? Pode, você tendo assistido a aula, você vai lá conseguir responder o quiz e vai contar como a sua presença. No final de 3 aulas, você terá acesso, então, ao seu certificado de 10 horas, tá bom? Bom, o que mais que nós temos aí? Então, quando responder o quiz, você vai ter a presença, vai ter o material de apoio da aula e vai ganhar também, cada uma das aulas, você vai ganhar um recurso psicomotor, tá bom? Vai chegar aí no seu WhatsApp, vai chegar aí no e-mail que você cadastrar. Então, pessoal, vou pedir uma atenção de vocês, olha. Lá naquele forms que a gente colocou de inscrição, tem bastante gente que, em vez de colocar o WhatsApp, coloca assim, sim. E aí não tem como a gente mandar para vocês, por exemplo, presentes. Então, assim, eu sei que às vezes as pessoas não gostam, né, de dar o WhatsApp, mas aí eu também não tenho como te enviar os presentes, tá bom? Então, você coloca lá um WhatsApp válido para a gente poder conseguir te enviar o presentinho. Respondendo os 3 quizzes, você vai ter o certificado de 10 horas, vai ganhar ao final do curso uma anamnese motora e vai participar de um sorteio, né? Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre mim para vocês e vou falar para vocês sobre os livros, né? Que eu tenho capítulos escritos ou que eu organizei, participei da organização de livro. E no final da 3ª aula, nós teremos um sorteio de um livro para uma pessoa que também estiver presente na aula, tá? Não é para aula gravada. Esses presentes são para quem estiver presente aqui, certo? Bora lá, pessoal, vamos ver o que mais que nós temos aí. Bom, as nossas 3 aulas serão o seguinte, olha, hoje a aula Descobrindo o DNA Psicomotor, no dia, na quarta-feira, né, dia 21, a aula 2, serão 8 passos para superar a falta de experiência clínica, e na 3ª aula, na quinta-feira, os segredos da avaliação psicomotora de sucesso. E teremos um outro sorteio hoje, que você que fizer aí ao longo da aula, tá? Pode ser em qualquer momento da aula,
você que fizer um story nosso, colocar lá no Instagram e marcar a gente. Então, olha bem aqui, gente. Tira print dessa tela, se você quiser, para você saber certinho aí as regras. Você tem que estar seguindo o nosso perfil, né? O perfil da Psicoeducar. Você vai fazer esse story sobre a aula até às 23 horas. Eu vou fazer o sorteio lá por volta de 23h10, mais ou menos. Então, até as 23. Você tem que subir esse story, tá bom? E aí, você tem que marcar o arroba do nosso perfil, ele tem que estar aparecendo, marcadinho lá, onde você entra para fazer o story, né? E coloca lá, marcar alguém. Então, você vai lá, marcar o nosso arroba, para a gente poder ver que você marcou a gente lá, tá bom? Tem que estar visível lá. Combinado? Então, bora lá. Pega aí a sua água, seu lápis, sua caneta, seu papel ou seu tablet para digitar. Tem gente que gosta, né, de ir digitando tudo. Então, pega lá e vamos embora, que a gente já está em cima do nosso momento. Bora lá, pessoal. Bom, eu estava olhando, gente, o nosso formulário lá, né? E a gente... eu estava olhando as respostas lá e eu vi assim, olha, quem é, né? Quem é a equipe que está participando? Quem são os colegas que estão aqui participando, né? E, gente, olha só essas respostas. Nós temos aí, olha, pessoas que colocam assim, olha, eu sei muita teoria, mas travo na prática. A gente tem ali, olha, 28%. Não sei exatamente como estruturar um atendimento. Olha lá, a gente tem outro verdinho ali, olha, uma grande porcentagem também, né? Quase 30% ali. Tenho medo de errar. Gente, quando eu observei essas respostas, eu percebi que quase metade das pessoas, elas já são formadas, mas atuam com o quê? Atuam com insegurança. E aí, o que eu quero, primeira coisa que eu quero colocar para você, em relação ao seu DNA psicomotor. Você não é um problema em relação a isso. O problema não está com você. O problema é que as nossas formações ainda são muito teóricas, e eu digo isso principalmente após o período de pandemia, quando se amplificou, né, as formações online, e aí a gente tem formações com muita teoria e pouca prática. E, gente, vocês vão ver ao longo do tempo aqui, ao longo do período, que dá para a gente falar sobre, que dá para a gente trabalhar sobre a prática sem estar presencialmente. Mas a gente precisa se empenhar em relação a isso, né? Outra resposta que a gente teve aqui, né? O outro gráfico que a gente tem aí é o gráfico que vai falar assim, olha, quem já está atendendo, como que está essa questão aí? Olha, a gente tem quase 50% das pessoas que não conseguem ainda estruturar uma boa avaliação e uma boa intervenção. A gente tem ali quase 25% que quer atender com mais segurança. Então, é isso que nós vamos fazer nessa jornada, e é para isso que serve o método DNA psicomotor. Ele é exatamente esse método que vai tirar você desse lugar de insegurança para um lugar de segurança na sua atuação psicomotora. Agora, o que acontece com isso, gente? Ai, Elma, eu tenho muito medo, tal. Você acha que é só você que tem medo? Não é, gente. E o medo, sabe, quando eu era jovem... Não, eu sou jovem ainda, tá, gente?
Mas quando eu era mais nova, eu e meu marido, a gente gostava de escalar. E meu marido muito mais do que eu até. E uma das regras, né, que é muito falada na escalada, é que o medo te mantém vivo. Então, para escalar, para fazer rapel, tudo, né? Então, assim, o medo é o que te mantém vivo. Você confere sua cadeirinha 1000 vezes, você vê se a sapatilha está certa 1000 vezes, você vê se tem todo o material, o mosquetão, está tudo muito certo. Você confere 1000 vezes, por quê? Porque quando você está lá em cima de uma pedra, que você vai descer, dependendo de uma corda e de alguns mosquetões, você precisa estar com todo esse equipamento bem conferido. Por quê? É o medo que vai me manter vivo. Mas em nenhum momento esse medo pode nos paralisar. O medo não pode nos paralisar. Então, é isso mesmo, Renato. O medo vai trazer prudência, mas não paralisação. Todo mundo aqui já teve medo em algum momento da vida. Então, pensa comigo assim, a primeira vez que você dirigiu na chuva, você sentiu medo? A primeira vez que, de repente, você dirigiu numa estrada, que você pegou a estrada para dirigir, as mulheres que são mães, a primeira vez que amamentaram, né? Na vida profissional, na primeira sala de aula que você entrou, você teve medo daquela sensação? Ai, trabalhava na educação infantil e de repente precisou mudar de segmento. Foi aí para um ensino fundamental. Gente, todo mundo tem um certo medo quando alguma coisa muda na vida, quando a gente muda alguma situação. Mas nenhum desses medos te paralisou. Você não falou assim, não vou dirigir porque choveu e eu tenho medo de dirigir na chuva, nunca dirigi, não vou fazer. Nossa, cheguei na porta da sala, olhei a porta da sala, não, eu tô com medo de dar aula, minha primeira sala de aula, não vou dar aula. Não, a gente enfrentou o medo, a gente seguiu, né? Eu lembro a primeira vez quando eu saí da sala de aula para assumir a coordenação de escola, o primeiro HDPC que eu fui fazer. Gente, que medo de não dar conta daquilo, né? Eu tinha professoras ali, eu estava coordenando professoras que tinham 20, 22 anos, 28 anos na rede que eu trabalho. E eu, novinha, chegada há pouco tempo, né? Estava com 5, 6 anos na rede. E eu ia coordenar aquelas pessoas. Então, assim, lógico que eu tive medo. Mas a gente vai com medo mesmo. E olha, dá certo. Então, aqui você já estudou, você já se formou, ou você está se formando, você vai ser um profissional, um especialista naquele assunto. Então, o primeiro paciente, você vai ter medo mesmo. A primeira sala que você for montar, você vai ter medo mesmo. Mas vamos com medo. Não tem problema. Vamos com medo porque vai dar certo. Eu estou aqui para te falar isso. Vai dar certo. Insegurança não é incapacidade. Insegurança, gente, é falta de direcionamento. E eu estou aqui para te dar esse direcionamento. É por isso que eu quero falar um pouquinho de mim para você, muito rapidinho, para você saber, nossa, quem é essa pessoa que está hoje aqui falando comigo, que está aqui hoje me direcionando nessa jornada, né? Então, assim, olha, eu comecei na psicomotricidade em janeiro
do ano 2000. Eu havia me formado em 95 no magistério. Em 96 eu fui para o seminário. Aí eu fiz, né? Fiz a minha primeira faculdade, foi um seminário teológico. E aí eu fiz o seminário. Quando eu voltei para a minha cidade, eu fui trabalhar no comércio, e do comércio eu comecei a distribuir currículos na área da educação, porque eu tinha terminado o magistério. E aí eu enviei o meu currículo na APAE, lá em Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas, e fui chamada. E quando eu fui chamada, a diretora, que era a psicóloga também da escola e psicomotricista, né? Ela falou assim, olha, nós temos uma vaga para auxiliar em psicomotricidade. E aí eu fiz aquela pergunta que todos vocês que são da área da psicomotricidade, com absoluta certeza, já escutaram. Psico o quê? Aí ela falou assim, olha, a psicomotricidade, é uma ciência, né, que trabalha com o corpo todo, tal, com a interação entre corpo, cognição e emoção, tal. E aí ela foi me falando, né, e eu fui olhando aquilo, e eu falei, gente, é o que temos? Vamos. Na época, assim, não entendi muito. Aí ela virou para mim e falou assim, mas não se preocupe. Se você aceitar a vaga, eu vou dar toda a formação para você. E aí você vai saber o que você vai estar fazendo, você vai ser supervisionada por mim e toda a documentação é assinada por mim. Por isso, eu vou te supervisionar muito bem. E aí eu falei, bom, eu aceito. E, gente, naquele mês de janeiro, né? Esse ano estamos fazendo 26 anos. Naquele mês de janeiro foi o meu primeiro contato com a psicomotricidade. Foi o primeiro curso de psicomotricidade que eu fiz. Logicamente, eu atuei, eu trabalhei lá, né? Depois eu fui fazer a pedagogia, fui fazer a primeira pós em psicomotricidade, depois fiz outra pós específica para atuação com autistas e outros transtornos do desenvolvimento. Aí fui fazer neuropsicopedagogia, fui fazer outras coisas também, né? Hoje, com toda a formação que eu tenho, eu ainda curso a faculdade de terapia ocupacional. Então, assim, tudo por quê? Porque eu quero melhorar sempre. Nós, psicomotricistas, nós não deixamos de estudar nunca. E aí, o que eu falei com vocês, né? Que ao longo dessa trajetória, eu fui trabalhar com atendimento, continuei na APAE, depois fui trabalhar com atendimento clínico. Hoje, na rede que eu trabalho, eu sou formadora dos professores na área de psicomotricidade. Eu dou formação para os professores da rede municipal onde eu trabalho, psicomotricidade, né? E aí eu descobri outra paixão. Eu comecei a escrever capítulos de livro. Esse aqui é o que nós temos juntos, né, Renato? É. Esse aqui é o que nós participamos juntos. Eu tenho um capítulo sobre psicomotricidade aqui. Depois eu escrevi um capítulo nesse outro aqui. E o ano passado eu tive o privilégio de ser uma das organizadoras desse outro livro aqui. Tá bom? Então, isso é um pouquinho, né? Muito resumidinho, mas é um pouquinho sobre mim. E agora, com essa bagagem, né, de 26 anos de experiência na área de psicomotricidade, que eu venho falar para vocês assim, que eu vou te direcionar na psicomotricidade para descobrir o seu DNA, para descobrir o seu código, a sua genética psicomotora, né? E nós vamos trabalhar em relação a isso. E por que eu escolhi esse nome, né? DNA.
O DNA, gente, ele tem duas características que são muito importantes, que são muito relevantes para nós entendermos isso aqui. A primeira característica é que ele é universal. Todo mundo tem. Você não vai pegar um ser humano qualquer que você pegue e que fala assim, esse não tem DNA. Esse nasceu sem DNA. Ele é universal. Mas, ao mesmo tempo, ele é único. Você também não vai encontrar ninguém que vai falar assim, olha, o DNA é igualzinho, idênticozinho ao meu. Os gêmeos, né? Tem ali o DNA, se forem univitelinos, né? Tem o DNA compartilhado ali, tanto que os filhos acabam não sendo primos, né? São primo-irmãos, né? Tem um lance assim, né? Mas por quê? Porque saiu de um único óvulo. Então, os gêmeos univitelinos acontece isso. Mas os demais, gente, todo mundo tem um DNA único. E aí, qual que é a função do DNA? O DNA, ele armazena as informações. Mas muito mais do que armazenar, ele tem uma função de replicação e de hereditariedade. Então, quando eu transbordo esse DNA, eu estou replicando e eu estou colocando um pouquinho de mim nesse indivíduo que eu estou replicando o DNA, né? Então, como psicomotricistas, é isso que eu quero que você pense, que você tem a capacidade de transformar vidas. Você tem a capacidade de replicar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você já fez, que você já aprendeu, você vai replicar com outra criança. Desculpa, gente, eu falei com uma criança, mas com o seu paciente. Pode ser um idoso, pode ser um adolescente, pode ser um bebê. Com o seu paciente, você vai replicar isso. Então, como que nós vamos transformar isso, né? Nós vamos perceber que nós somos psicomotricistas de alto impacto. Nós somos pessoas que temos um alto impacto na vida daquelas pessoas que chegam até nós. Então, essa vocação já está na nossa genética profissional. Conseguem compreender isso? Bom, com todas as características que eu acabei de falar aí, você vai me perguntar assim, então por que é que se eu carrego essas características, por que é que eu tenho medo de atuar? E aí eu vou te responder o seguinte, por não saber o que fazer nos atendimentos. Porque a parte prática, a faculdade, né, hoje a formação em psicomotricidade, ela para ser um psicomotricista, ela é via faculdade, mas se você tem uma outra profissão e deseja ser um especialista em psicomotricidade, também serve a pós-graduação, né? Mas tanto a pós quanto a faculdade não ensina a parte prática, principalmente nessa era do online. E isso vai fazer o quê? Vai trazer muita insegurança, vai trazer muito medo para a hora de atuar. Quando você olha aí, né, aquele monte de baterias psicomotoras. Quando você olha na internet, né, aquele monte de baterias, qual que eu uso? Aí você pega e começa a ver essas salas de quem já está ganhando muito dinheiro, essas salas extremamente equipadas, com materiais extremamente
São lindos, gente. Eu fico assim de queixo caído quando eu olho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei o valor de tudo isso. E quando você olha para todos esses protocolos, você olha para essas salas mega equipadas, você fala assim: eu não tenho condição de atender. Eu não sei nem o que eu faço com alguns desses equipamentos. Eu não sei nem qual desses protocolos que eu uso. Quando você vai olhar dentro deles, você vai ver que todos eles são um compilado um do outro. Que não tem por que ter todo esse desespero, porque ali são compilados de várias provas psicomotoras que são colocadas. Então, o que você precisa? Você precisa aprender a prática. Você precisa aprender o que é que eu vou usar, quando eu vou usar, como eu vou usar. E a sala, Elma, se eu não tenho uma sala super equipada dessa, você não precisa se desesperar. Você está gastando energia com coisas que você não precisa, nesse momento, gastar essa energia. São situações que, de repente, estão te travando que você não precisa ficar travado nisso. Porque você está ali. Quais testes que eu devo usar? Quais recursos que eu preciso? Quanto eu preciso? Eu acabei de me formar. Eu preciso ter aí pelo menos 20 mil, assim, muito por baixo, para montar uma salinha mais ou menos. Gente, eu não sei vocês, mas eu, hoje, se eu me formasse hoje, eu não teria 20 mil reais para montar a minha sala. Entendeu? E aí você ainda fica assim, quais transtornos, quais síndromes que eu preciso me especializar para atender? Então é muita coisa que você se questiona, mas que não é para te deixar com tanto medo assim, sabe por quê? Você está gastando energia numa coisa que você não precisa. Antes de tudo isso, antes de pensar em qual protocolo, em quanto eu vou gastar para meu primeiro consultório, qual síndrome que eu preciso, você tem que compreender alguns pilares que você vai olhar e vai falar assim: poxa vida, dá para eu fazer, dá para eu caminhar, dá para eu dar o primeiro passo. E nós vamos falar um pouquinho, então, agora, sobre isso, sobre esses pilares. Antes de falar os pilares, eu quero te contar alguns segredos. Vou falar, por exemplo, sobre o material. Então, olha aqui, olha. Primeiro segredo que eu vou te revelar: teoria, testes e recursos materiais não vão substituir os seus conhecimentos prévios. A gente fala muito, né, sobre o conhecimento prévio dos alunos. A gente precisa respeitar o conhecimento prévio do aluno, a gente precisa considerar esse conhecimento prévio, a gente precisa considerar o que o aluno traz da vivência dele. Agora me diz uma coisa, eu vou até abrir o chat aqui para eu ver um pouquinho de vocês. Quantos de vocês já têm alguma vivência, alguma experiência na área da educação? A Flaviana colocou aí, que já tem. Renato, Renata, Ariane. A Lilian, a Delise. Ótimo. Vamos lá. Eu tenho certeza que das pessoas que estão aqui tem mais gente que tem, mas olha aí, ó. Já deu para a gente ter um panorama. Você já tem uma experiência com a educação. Então, você já tem uma certa experiência, uma certa vivência com desenvolvimento humano
e com aprendizagem. E com as questões emocionais do indivíduo. Você já trabalha com pessoas. Então, olha só, gente. Primeira coisa, você já tem conhecimentos prévios. Por que eu citei essas 3 coisas? Apesar de perguntar na educação, você não lida lá na educação. Olha a Sheila aí, aposento em novembro. Olha que delícia, né? Mas olha só, gente. Você não tem vivência só com a aprendizagem quando você trabalha na educação. Você tem vivência com o desenvolvimento humano, porque você pega criança ou adolescente no início do ano, é um indivíduo. No final do ano, é outro indivíduo. Então, você vai falar aí de desenvolvimento humano, você vai falar de aprendizagem, porque você está na área de educação, você vai falar de cognição, e você vai falar sobre as questões emocionais, né? Todo aquele envolvimento socioemocional que acontece nas salas de aula, nas escolas, está ali. Então, o tripé psicomotor, ele está presente na sua experiência. Então, você tem conhecimentos prévios básicos aí. Agora, eu vou pedir para o meu marido fazer o favor de voltar ao slide que a gente estava aí. Não, o próximo. Agora, quando eu tenho conhecimentos prévios, eu vou saber lidar com a, a, a junção daquilo que eu sei com aquilo que eu preciso. Então, vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Olha, hoje eu trabalho, né, há alguns anos. Então, hoje eu tenho aqui, olha, os tapetinhos sensoriais. E sim, as crianças adoram. Tá? Hoje eu trabalho com a questão sensorial com os meus tapetinhos sensoriais. Mas essa criança aí, essa professora aí da atividade sensorial no tapetinho de caixa de ovo, já fui eu um dia. Porque hoje eu tenho os tapetinhos sensoriais. Mas eu não tive sempre. Então, o primeiro segredo que você precisa colocar na sua mente. Não tenho aquele espumado chiquérrimo, mas o que é que eu tenho e com o que é que eu posso trabalhar? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ali na frente. Mas já deixa essa pulguinha ou esse elefantinho atrás da sua orelha aí. Nesse primeiro segredo revelado aí. Vamos para o segundo segredo. Teoria. Eu sei tudo da psicomotricidade. Tudo do teórico eu sei. Tá. A teoria, os testes e os recursos não substituem o vínculo e o afeto. Vai ter dia que você vai estar lá com toda a sua teoria colocada em um planejamento de uma sessão e aquela adolescente vai chegar só precisando de um abraço seu. E se você não tiver construído vínculo, se você não estiver com o seu corpo disponível para dar esse abraço, você vai simplesmente perder o feeling. E aquela sessão vai ser uma sessão perdida. Porque vínculo e afeto precisam estar presentes na sala psicomotora. Agora, você já sabe que a psicomotricidade é a ciência do toque, do afeto, da corporeidade. Então, você precisa se comportar
como essa pessoa, e não como professora de reforço, que vai estar ali só ensinando passo a passo. Mas você tem aí conhecimentos prévios. Então, olha só, quando eu mostro para qualquer pessoa leiga essas imagens, elas vão falar assim: ah, são crianças brincando, são momentos de lazer, ludicidade. Mas, quando eu olho, enquanto especialista, quando eu olho para isso, eu vou pedir, põe para mim o slide inteiro, por favor, e vou abrir de novo o chat, que quero falar um pouquinho com vocês, quero ver vocês aqui um pouquinho. Quando você olha para isso aí, o que é que você vê de habilidades psicomotoras nessas fotos aí? Coloquem aí para mim. Olha que algumas aí eu coloquei criança com criança. Mas, na maioria das vezes, na clínica, vai ser, né, você, terapeuta, com a criança. Exatamente. Através da brincadeira, a gente cria muitos vínculos, né? Então, a gente vai aí, olha, ter coordenação motora, lateralidade, confiança, tonicidade muscular, equilíbrio. O que mais? Tônus, coordenação motora, planejamento motor, criação de vínculo. Então, olhem só quanta coisa que, quando a gente olha como especialista, a gente deixa de ver só que é um momento lúdico, é um momento de ludicidade. A gente começa a olhar para outras possibilidades, exatamente, coordenação visomotora. Ali, né, na última fotinha ali, a gente tem a questão rítmica, né, com aquelas brincadeiras de mão, né, cantadas, né? Conhecimento de espaço, noção corporal. Então, olha só, gente, e se você olha aqui, agora eu quero que vocês tenham, uma outra pergunta, olha. Sonoridade, linguagem, isso mesmo. Agora é uma outra pergunta, olha lá. Quais os materiais, quais os recursos materiais que estão sendo utilizados ali? Exatamente, Flaviana. O corpo. Corpo e a natureza. Mas, seja na sala de aula, como eu estou ali, olha, nas duas últimas fotos ali, estou numa sala de aula e me parece uma quadra, né? Uma sala com tatame. Seja na natureza, ou seja em um espaço, de repente, fechado, corpo é instrumento de trabalho do psicomotricista. Olha quanta coisa é possível fazer. Nós temos ali um pula-cela, temos um esconde-esconde, temos uma brincadeira de pique, temos uma brincadeira rítmica e temos o carrinho de mão. Quanta coisa é possível sem nenhum material. E você ainda acha que você não pode começar a atender porque você não tem 20 mil reais para montar a sala dos sonhos? Você precisa começar a atender para você chegar nos 20 mil da sala dos sonhos. Entende? Isso está no seu DNA. Você vai conseguir. Só que você precisa fazer o quê? Você precisa se movimentar. Você precisa sair do lugar. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso quando você se despertar para
quem você é enquanto psicomotricista. Terceiro segredo revelado, vamos lá. O posicionamento acontece quando você decide se movimentar. Lá na faculdade, ninguém te ensinou como que é o dia a dia no consultório, como que você vai fazer esse acompanhamento, esse acolhimento com a família, como que você vai fazer essa entrevista inicial. Te deram um checklist, isso eu sei que te deram, muitas vezes lá, né, aquela anamnese que você vai ficar na frente da família, sim, a família. O parto foi a termo? Sim. Você fez não sei o quê? Sim. Usou droga? Não. Bebeu? Sim. Você nem olha, sabe? A gente reclama do médico do SUS, né? E eu fui lá, o médico não olhou na minha cara. E com aquela anamnese que é o checklist lá de fazer xizinho, você olha na cara da família do seu paciente? Então, o checklist é uma coisa. Você saber como acolher essa família e como fazer essa anamnese é outra coisa. E muito provavelmente a faculdade não te ensinou isso. Estou falando bobeira ou faz sentido isso? Eu sei, gente. Você não aprendeu, de repente, como fazer a avaliação, a escrita de relatório. Eu recebo algumas pessoas, né, tenho algumas mentoradas individuais, né, que falam assim, Elma, eu sei até fazer avaliação. Eu dei uma olhadinha no YouTube e tal, não sei o quê, mas eu não sei fazer o relatório. Por quê? Porque não foi desenvolvido o raciocínio clínico. Se eu não desenvolvo o raciocínio clínico, eu não consigo escrever um relatório, gente. Não sei estruturar a intervenção baseada na minha avaliação. A minha avaliação, ela vai ser a baliza da minha intervenção. É para isso que eu avalio. Não é só para eu ter um monte de papel lá, um monte de gráfico feito. É para. Exatamente, Renato. A faculdade é só um deslumbre do que pode ser. Mas o que pode ser precisa da prática. Sabe qual que é a diferença hoje nas formações? E eu não estou falando só da formação de psicomotricidade, gente. A grande questão é que eu falo assim, né, que uma das coisas que é um crime no Brasil foi a retirada do magistério. Porque qual que é a diferença da faculdade e de fazer magistério? É aquela questão da prática, de te jogar lá para fazer a prática. E as faculdades hoje, principalmente as online, elas não têm a questão do estágio, de um acompanhamento de perto do estágio. Porque na faculdade presencial, né, não tinha como você enganar o professor. Mas, não, eu fiz o estágio, então era mais difícil, né? E essa mão, exatamente, Flaviana, essa mão na massa, ela faz você caminhar. Ela faz você crescer. Agora, quando eu levo lá, né, peço para a diretora, peço para a dona da clínica, que é minha amiga, então, olha, assina meu estágio aqui para mim e tal. Aí depois eu não sei fazer. Exatamente, porque a gente fala o quê na psicomotricidade, gente? Precisa exercitar. A ação, a vivência me leva às experiências. As vivências me levam a ser experientes, né? E aí? Eu falo isso em relação à criança, mas em relação a minha formação, eu acabo não fazendo. E a culpa não é sua. A culpa é de um sistema que está assim hoje. Então, a gente precisa correr atrás depois, né? Na hora que eu vou atender, eu preciso correr atrás dessa prática, certo? Então, você precisa se movimentar, você precisa se posicionar como essa
profissional, especialista que tem DNA para fazer um novo capítulo na sua vida, um novo capítulo na sua prática psicomotora. Então, identifique aí quais são as suas habilidades e utilize isso ao seu favor. E aí, você vai falar assim, nossa, Elma, mas eu só tenho isso, só tenho aquilo. Então, olha, não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo de ficar parado. Você não coloca uma sementinha hoje lá na terra e amanhã você vai lá, nossa, deixa eu colher minhas jabuticabas aqui. Não é assim, gente. É lentamente. Vai sair aí esse brotinho, depois esse tronco vai crescer, né? Para daí um dia chegar na jabuticaba. Mas ela cresceu todos os dias. E você? O que é que você está fazendo para crescer, para sair desse lugar e caminhar todos os dias? Então, agora nós vamos falar sobre os pilares. Eu falei esses 3 segredos para vocês. Coloquei você aí para pensar. Eu estou crescendo diariamente ou eu estou estagnada? Qual é o meu lugar? Qual é o meu DNA de psicomotricista de valor? Psicomotricista de alto impacto? Eita, deu uma engatada. Qual é o meu lugar de psicomotricista de valor, de alto impacto? O meu lugar é esse lugar de quem vai crescer todos os dias um pouquinho. E sabe o que acontece? Olha, sai o brotinho ali, não fica só uma folhinha. Rapidinho, depois que sai esse brotinho, ele começa a dar muitas ramificações, muitos galhos, muitas folhinhas. Então, o que é que você vai fazer com esse seu DNA para trazer isso para as pessoas? Para ser galho, para ser folha, para ser sombra, antes de ser frutos, muitos frutos, né? Você não vai começar já tendo muitos alunos, tendo uma pós-graduação, tendo uma faculdade de psicomotricidade. Você não vai começar já com esses frutos. Você vai começar de pouquinho em pouquinho. Mas você antes vai ser sombra para uma família que precisa. Você vai ser sombra, vai ser refresco, vai ser brisa para uma criança, para um adolescente, para um idoso que precisa da sua atuação. Consegue enxergar o seu lugar? Vamos então para os nossos pilares lá. Então, primeiro pilar, clareza sobre o que é psicomotricidade. Então, você precisa saber explicar essa ciência sem gaguejar. Nós estamos em uma fase, gente, infelizmente aqui no nosso país, onde a psicomotricidade está extremamente desvalorizada. E aí, o que acontece com essa desvalorização? Todo mundo acha que pode fazer psicomotricidade, que pode ser psicomotricista sem formação. Ah, não, eu sou lá, né? Eu não vou nem citar as profissões. Vocês já sabem esse babado aí, né? Vocês já estão por dentro aí. Mas aí você chega lá na clínica, a clínica coloca lá, né, um cartaz. Tem vagas para psicomotricidade, para psicomotricista. Precisa ter formação em tal. Não precisa ter formação em tal. Precisa ter formação em psicomotricidade. Só que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa questão, a gente tem a questão que tem muito psicomotricista que nem ele sabe explicar o que ele está fazendo ali. Então, quando chegar um pai para você, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, tá? Ah, o que você faz é tipo educação física?
Aí você vai falar, não, a educação física, ela vai focar ali na performance do movimento, ela vai focar na atividade física que é tão necessária para a saúde. Agora, eu trabalho com um tripé de desenvolvimento integral humano. Eu trabalho com um movimento que é organizado pela cognição e que reverbera no estado emocional quando esse movimento é feito de forma adequada. Então, eu trabalho com essa questão integral desse indivíduo. Cognição, emoção e motricidade. É um pouquinho diferente da educação física. Se encontram ali, mas é um pouquinho diferente. O professor de educação física tem, assim, uma importância muito grande, mas é diferente. É tipo terapeuta ocupacional? Não, não é. O terapeuta ocupacional, ele faz isso, agora eu faço assim, 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 por isso, por isso, por isso. Você vai saber se colocar enquanto profissional da psicomotricidade. E sabe qual que é o grande problema, gente? Os pais, eles ficam muito injuriados em não saber o que acontece com o filho. E não saber por que, que o filho está fazendo aquela terapia, o que, que ele entra ali e só brinca naquela sala. Né? Na visão dos pais, o filho está só brincando. Se você não souber explicar, se você não tiver esse primeiro pilar, que você saiba explicar o que você está fazendo ali, não tem como você ser valorizado. Porque se o pai não sabe o que você está fazendo, ele não vai querer te pagar te valorizando. Ele vai sempre achar que pode ser um pouquinho menos. Tá bom? Segundo pilar, compreender que o olhar psicomotor vem antes do instrumento. Lembra que nós falamos agora há pouco ali sobre a questão daquelas várias fotos lá que eu mostrei para vocês, onde as pessoas, as crianças estavam brincando, né, em várias situações, sem nenhum tipo de instrumento? Sem nada na mão? Ou nenhum brinquedo? É exatamente isso aqui, olha. O corpo do seu paciente, o seu corpo. E o seu olhar clínico são suas principais ferramentas. É você quem vai utilizar essas ferramentas. Então, você não precisa, muitas vezes, de um conjunto espumado. Eu sei que é lindo, gente. Eu sei que é o sonho de consumo de todo psicomotricista ter uma sala com esse espumado aí, lindo, maravilhoso. Mas você não encontra um espumado aí usado por menos de 3.000. Se você for comprar um novo, você não encontra um por menos de 5.500. E muitas vezes o equilíbrio, a modulação tônica que você vai ter nesse espumado é a mesma que você vai conseguir fazendo uma atividade com cabo de vassoura. Que você consegue aí muito facilmente, né? Então, o recurso, o principal recurso nesse pilar, nesse segundo pilar, é o seu olhar. Porque é o seu olhar clínico que vai viabilizar a intervenção, certo? Enquanto outras pessoas estão ali vendo uma criança que não para quieta, você está olhando uma criança que busca uma estabilidade tônica. Seu olhar é a sua ferramenta. É a sua ferramenta mais cara
dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Elma, eu não tenho um consultório ainda. A gente vai falar disso mais para frente, né? E lá no nosso método a gente fala bastante sobre isso. Gente, atendimento domiciliar. Não dá para ter sua sala, vai começar com atendimento domiciliar. E muitas vezes você nem vai querer parar de fazer, tá? Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes o atendimento domiciliar. Porque você atende no ambiente natural da criança. É muito mais fácil de você perceber nuances que dentro de uma sala clínica, muitas vezes você não percebe. Mas a gente fala disso mais para frente um pouquinho. Terceiro pilar, saber por que eu vou avaliar. Gente, você não... Olha, eu psicomotricista, você psicomotricista. Nós não avaliamos para dar laudo. Nós não avaliamos para dar diagnóstico. Diagnóstico, laudo, são dados por uma equipe multidisciplinar. A gente vai ter ali, de repente, a nossa contribuição, mas a gente não avalia para dar laudo. Então, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ter em mente que eu avalio para auxiliar a qualidade de vida do meu paciente. Quando eu avalio, eu estou desenhando um mapa de uma intervenção assertiva. Eu estou desenhando o que é que essa criança tem para eu intervir. Entendeu? Então, assim, olha, eu não vou lá aplicar, né, o BPM, o EDM, o palpite, o Stambach, a avaliação da Dalila Costa lá, sei lá, não vou ficar fazendo essas avaliações, usando esses instrumentos só para dar uma nota, para ter um gráfico e guardar esse gráfico. Não, gente. Eu vou avaliar com o seguinte olhar. A criança chegou para mim com dificuldade na escrita. Se eu tenho esse foco tão grande nos instrumentos de avaliação, eu vou falar assim, nossa, é praxia fina. Eu vou olhar o que é, mas não, gente. Essa dificuldade, ela pode estar lá atrás, numa instabilidade de equilíbrio. Num equilíbrio instável. Numa postura inadequada. E essa criança trazer ali essa dificuldade. A criança tem dificuldade na organização dos números nas operações matemáticas. Onde que eu vou olhar? Eu vou olhar essa criança que não consegue se organizar no espaço gráfico. Eu vou olhar essa criança que está com uma lateralidade cruzada. Eu vou olhar que, de repente, essa criança ela tem uma desorganização espacial. Então, eu tenho que olhar, minha avaliação ela tem que ter esse foco. Não é a habilidade ou a dificuldade da criança. É o que está por trás. É o que está por baixo desse iceberg. Porque a mãe já traz para você falando, olha, não dá conta de escrever. A letra é ilegível. Mas a sua função é olhar na investigação, você vai olhar por que essa criança está apresentando essas dificuldades. Certo? Bom, próximo pilar, o quarto pilar aí, posicionar-se como psicomotricista clínica. Se a sua formação foi uma formação de psicomotricidade clínica, você precisa se posicionar em relação a isso. Se você só brinca e não sabe explicar, a avaliação se torna difícil de ser realizada com autistas. Deixa eu só responder essa questão aqui, Andressa. Então, Andressa,
A grande questão é os protocolos que nós temos, alguns realmente você não consegue aplicar com o autista. Porém, você pode fazer uma avaliação de observação. Você vai avaliar observando essa criança na troca, no brincar junto. E aí é onde a gente está colocando aqui, olha, posicionar-se com um olhar clínico, com um olhar que você tem ali um feeling diferente da pessoa que olha só para o brincar. Se você só brinca com essa criança, você é uma babá de luxo. Se a gente só brincar, a gente é uma babá de luxo. Ai, Elma, mas nossa, então como que eu vou fazer as minhas intervenções sem brincar? Não estou falando que você não vai brincar. Nós vamos brincar o tempo todo, porque psicomotricidade, gente, é brincar o tempo todo. A questão é, eu preciso me posicionar em relação a isso. Então, na prática, o que acontece, né? Numa recreação, a criança caiu, você vai falar para ela, ó, vamos, levanta, criança cai, criança rola, vamos cá brincar. Se você é uma babá, se você é um recreador, você está lá num hotel, num resort, sendo um recreador, é isso que você vai fazer. Ó, vamos lá, machucou? Não, não tá mais doendo, bora, vamos brincar. Agora, enquanto psicomotricista, você vai estar de olho observando. Como que essa criança levanta dessa queda? Como que essa criança se porta em relação, emocionalmente, em relação a essa queda? Qual foi a causa dessa queda? Foi falta de um ajuste tônico-postural? Foi falta de equilíbrio? Você vai olhar para outras coisas que o recreador, que a babá não olham, que os próprios pais não olham. Pai vai fazer o quê? Machucou? Precisa ir para o hospital? Precisa passar mertiolate? Precisa passar uma pomada? Precisa tomar um antialérgico? Precisa tomar um remedinho para dor? Precisa enfaixar? Pai, mãe vai olhar para isso. Você, psicomotricista, vai olhar para quais intervenções são necessárias diante dessa queda. O que eu preciso conversar com essa criança? O que eu preciso falar com essa criança? E aí, todas essas suas descobertas em relação àquela queda, àquela letra ilegível, àquela atenção, né? Que existe todo o tempo aí, voadinho, tudo isso você precisa passar para os pais com uma linguagem acessível, mas você precisa se posicionar e passar, entendeu? Então, você precisa se posicionar. Eu sou um profissional da área da saúde. E isso, gente, vai reverberar no universo que você pertence. Vai reverberar, inclusive, no quanto você vai receber. Porque o valor que se paga para uma babá é diferente do valor que se paga para um profissional da saúde. Entendeu? Então, coloque-se, posicione-se como um profissional da equipe multidisciplinar que atende essa criança. Faz sentido para vocês até agora? Coloquem aí para mim, ou abram um pouquinho o microfone e fala. Faz sentido, não faz sentido? Então vamos lá. Estou vendo aqui subindo alguns sim, muito. Que bom, fico feliz, gente. Vamos lá. Nosso quinto pilar. Pare de se achar o Google dos transtornos.
Ah, eu sei tudo sobre autismo, eu sei tudo sobre síndrome de Down, eu sei tudo sobre síndrome de Tourette, eu sei tudo sobre TOD. Não, gente, você nunca vai saber tudo sobre todos os transtornos. O seu objetivo não é trabalhar o transtorno. O seu objetivo não é criar a cura de um transtorno ou de uma síndrome. O seu objetivo é desenvolver o seu paciente de forma que você dê qualidade de vida para esse aluno, para esse paciente e para a família dele. Você vai ter muitos momentos, gente, que você vai precisar fazer orientação parental, que você vai precisar dar uma escuta ativa para essa família, entendeu? E você não vai dar conta de saber de todos os transtornos. Ai, Elma, como é que eu faço? Espera você ter seu primeiro paciente. Ai, meu primeiro paciente que chegou, ele é autista. Então agora eu vou estudar um pouco sobre o autismo. Eu vou conhecer um pouco mais sobre o autismo. Ah, não, meu primeiro paciente tem síndrome de Down. Eu vou conhecer um pouco mais sobre isso, mas o meu foco não é me tornar uma especialista em autismo, não é me tornar uma especialista em síndrome de Down. O meu foco, porque você não dá laudo, entendeu? Você não precisa ser especialista nisso. O que você precisa? Você precisa estudar esses transtornos para saber o quê? Para perceber que parte do autismo interfere nas questões, por exemplo, sensoriais dessa criança. Ah, essa criança tem dificuldades sensoriais por conta do autismo, então eu vou ajudá-la nisso. Ah, essa criança, ela tem dificuldades motoras por conta da hipotonicidade da síndrome de Down. Então, eu vou ajudá-la em relação a essa hipotonicidade. Então, você vai olhar o que dentro daquele transtorno que tem relação com o tripé psicomotor, o que é que está acontecendo na área motora, que está reverberando nas aprendizagens, no desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem dessa criança, e que, consequentemente, reverbera na autoestima dessa criança que fica prejudicada, nas relações interpessoais dessa criança que ficam prejudicadas, ou seja, lá na parte emocional. Tem sempre, o seu objetivo tem sempre que atingir esse tripé. Se não atinge o tripé, não é psicomotricidade. Não é paciente seu. Ah, e a questão dele é só aprendizagem. Não tem questão emocional, não tem questão motora nenhuma, então não é com você. É com o psicopedagogo. É com o neuropsicopedagogo. Não é comigo. Ah, não, a questão dele é só a fala. E tem uma dificuldade, eu vou trabalhar a oromotricidade dele. Não, não vou trabalhar a oromotricidade dele, porque eu sou psicomotricista. Eu posso fazer algumas atividades de oromotricidade, mas trabalhar especificamente a oromotricidade, quem vai trabalhar é a fono, não sou eu. Eu posso, como parte da equipe multi, ajudar a fono com algumas atividades oromotoras. Mas quem vai trabalhar a oromotricidade é a fono, não sou eu. Então eu preciso compreender que eu não sou o Google, a dona de todos os saberes, né? Bora lá para o sexto pilar. Ser intencional em cada proposta. Gente, ter intencionalidade quer dizer que você sabe o que você está fazendo. Você sabe por onde começar e você sabe qual o seu objetivo. No método DNA, a gente olha para todas as atividades dessa forma. Nada é por acaso.
Deixa chegar aí as imagens para vocês olharem as atividades. Vamos lá, olha. Quando eu coloco né, ali uma criança no tummy time, ou uma criança jogando bola, ou uma criança pulando corda, o leigo, ele vai olhar e falar assim: ah, tá colocando a criança ali de bruço um pouquinho para ela ter contato com o chão. Ah, tá brincando de bola porque é divertido, porque ele gosta de futebol. Ah, tá pulando corda porque é uma brincadeira legal, é para tirar das telas. O leigo vai olhar para você e vai falar isso. Agora, enquanto psicomotricista, eu vou olhar e vou falar assim: não, eu estou fortalecendo a cadeia posterior e o controle cervical desse bebê. E por que disso? Eu estou fazendo isso porque essa criança precisa de uma base tônica, de uma estabilidade ali no chão, e isso vai auxiliá-la a conseguir essa estabilidade, essa firmeza de tronco, para que daqui a alguns meses ela consiga rolar e sentar-se. Entende? Então, eu tenho um objetivo psicomotor nisso aí. Ah, a criança está jogando bola. Quando que eu coloquei a bola ali? Para quê, né? Ah, é só por uma questão lúdica, tal? Não, gente, não é. É porque eu quero trabalhar a questão vismotora dessa criança. Ah, eu quero trabalhar o tempo de reação dessa criança. Então, isso está trabalhando ritmo, atenção compartilhada, fortalecimento, é isso mesmo. Eu, enquanto psicomotricista, eu tenho que ter isso, esse olhar com esse feeling, eu tenho que ter esse porquê clínico. Eu tenho que ter essa visão do porquê clínico. Quando essa criança vai jogar e vai receber essa bola, ela precisa fazer um rastreio visual. Ela tem que ter uma prontidão motora. E tudo isso vai reverberar lá na aprendizagem, vai reverberar lá na escrita, se ela não tiver. Quando eu vou pular a corda, eu estou trabalhando ali uma estruturação rítmica, uma coordenação global, né, dinâmica global. E então, quando eu tenho essa intencionalidade, eu tenho um porquê aí, né? Qual é o meu porquê clínico? Eu vou entender de tempo, de ritmo. Essa criança vai entender, né? De tempo, de ritmo, de espaço. Onde que está essa corda? Está em cima, está embaixo? Qual é o momento que eu vou pular? Então, isso depois vai reverberar onde? Lá no ritmo da leitura, lá no ritmo da escrita. Entendem? Então, eu estou aqui. Lembra que eu falei para vocês que não é só brincar, que a gente não é babá de luxo para ficar brincando? Mas é porque o meu brincar é desse jeito aqui, ó. O meu brincar, ele tem intencionalidade. Ele tem intenção. Eu vou conseguir olhar para isso e perceber, olha, eu tinha essa intenção na atividade e a criança caminhou daqui ali. Ela conseguiu já. Isso, ela conseguiu aquilo. Compreende? Faz sentido aí? Bom, vamos lá. Sétimo pilar: ter uma comunicação de valor. Gente, quando eu falo que eu tenho intencionalidade,
Não adianta essa intencionalidade na atividade ficar para mim. E aí, nessa comunicação de valor, você precisa ter uma atenção aí, porque é o seguinte, gente, a gente precisa fazer comunicação de 2 tipos. Com os pais, eu preciso conseguir traduzir o invisível para os pais. E lá na equipe multi, eu preciso falar de igual para igual. Eu preciso mostrar a psicomotricidade, principalmente na área clínica, ela ainda é muito desvalorizada dentro da equipe multi. Principalmente com essa questão que está acontecendo no Brasil de pegar outros profissionais para exercerem a psicomotricidade, aí as pessoas te olham meio, né, de cima para baixo, assim como, quem é você? Eu sou a TO daqui, eu sou a fono daqui, eu sou eu sou neuro daqui. E você só uma psicomotricista. Não, eu sou uma psicomotricista, eu tenho uma formação que me custou muito, né? Eu tenho muito tempo, muito dinheiro, muito investimento, muita energia. Me custa para o resto da vida, porque eu vou estudar para o resto da vida. Eu tenho uma profissão que é reconhecida como profissão. Então, ali na equipe multi, você tem que ter uma comunicação de igual para igual. Agora, comunicação é o quê, gente? Comunicação não é sobre o que a gente fala, é sobre o que é entendido. Então, eu preciso ali, né? Por exemplo, vamos pegar os mesmos exemplos ali da, das atividades que a gente tinha visto anteriormente, né? Ali, quando eu vou falar, por exemplo, em um relatório, eu vou escrever no relatório da equipe multi, eu vou escrever assim, olha, gente, eu nem vou falar aqui com vocês, porque é uma escrita de relatório, né? Então, vamos lá, olha, eu vou escrever ali, olha. Observa-se a necessidade de estimular a estabilidade proximal e o tônus axial. A intervenção visa o fortalecimento da cadeia posterior para garantir a sustentação cefálica e futura dissociação de cintura, bases fundamentais para a organização postural e a exploração do campo visual. Agora, me falem uma coisa. Isso é uma comunicação de valor de igual para igual lá dentro da equipe multi. Você está falando com profissionais que têm que entender essa linguagem. Você tem que saber fazer essa linguagem. Dentro do nosso método, a gente ensina isso. Você tem que saber fazer essa linguagem, falar essa linguagem, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber chegar para o pai e não falar para ele assim, hoje, pai, entregar o bebezinho lá, né, que está fazendo estimulação com você, hoje nós fizemos tummy time. Aí o pai vai olhar para você e falar assim, pô, pagando para fazer tummy time com meu filho, eu faço tummy time em casa, pô. Aí para o pai, você vai traduzir. Olha, a gente deixou ele no chão ali um pouquinho para fazer o tummy time, mas eu coloquei alguns objetos perto para a gente conseguir uma estabilização da coluna dele, ao mesmo tempo que eu estava observando como está o rastreio visual dele, o que ele busca, qual a distância que eu estou colocando os objetos e ele está buscando. Se ele tenta rastejar para alcançar alguns desses objetos. Então, pai, a sessão de hoje foi muito produtiva. E eu te oriento que em casa, porque, né, tem essa questão. A criança passa 45 minutos da semana com você. E aí, no máximo, 2 sessões na semana. E aí, a gente quer um super desenvolvimento dessa criança, não dá, gente. E aí você vai pegar e vai falar com esse pai. Vai falar assim, olha, nós fizemos isso hoje e tal, e a minha orientação é que você faça em casa assim, assim, assim.
Faz pelo menos até a nossa próxima sessão, que é na próxima semana, eu vou pedir para você fazer essa atividade pelo menos 4 dias. Nesse intervalo de 7 que nós vamos ter, pelo menos 4 dias, durante 10 minutinhos. Então, olha, você traduziu o que você fez e você ainda deu uma orientação do que o pai fazer, do que a mãe fazer em casa. Então, isso é uma comunicação de valor que precisa acontecer aí nesse pilar, tá bom? Põe o próximo para mim. Isso. Obrigada. Então, olha, quando eu olho lá, né, para a bola, para a corda, para o tapete, esses objetos, eles nunca são o protagonista. Quando você tem uma comunicação, quando esse pilar seu está bem estabelecido, né, você sabe que o protagonismo é o seu raciocínio clínico, porque você consegue comunicar a sua intencionalidade. Você faz, isso vai fazer você parar de ser percebida como recreadora e você vai passar a ser percebida como uma profissional de valor, como um profissional de valor, porque você sabe comunicar a sua intencionalidade, seus objetivos, o caminho que você está percorrendo com aquela criança, certo? Bom, vamos para o próximo pilar e estamos quase terminando. Nós atrasamos para começar, né? Então a gente está passando um pouquinho das 9 aqui. Nós começamos 25 minutos atrasados. Eu imagino que a gente vai acabar exatamente às 9h25 ali. Estou correndo para isso. Mas não estou deixando de passar as informações necessárias para vocês, tá bom? Vamos lá, então. 8º pilar. Compreender que o vínculo é catalisador. Você sabe o que é um catalisador? Me coloquem aí. Deixa eu ouvir um pouquinho vocês também. Enquanto eu espero vocês colocarem se sabem o que é catalisador, vou. Ô, Andressa, a gente tem sim sugestões de atividades para essas questões sensoriais, né? Então, assim, a criança, por exemplo, a criança se incomoda com o barulho, né, do atrito do lápis no papel. Então, primeira coisa, né, a gente tem que olhar isso aí. Por que que a criança não aceita o lápis? Ah, esse atrito do lápis no papel que faz a dificuldade, que traz a dificuldade dele. Né? Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Vou colocar um fone de ouvido nele? Vou dar atividade de uma outra forma? Por exemplo, eu preciso que a criança, eu preciso saber se ela, o andar da carruagem em relação à alfabetização dela. Então, eu vou trabalhar de repente, com adesivos. Eu escrevo pássaro com C cedilha, escrevo pássaro com 2 S, já entrego digitado para ela e ela vai colar adesivo na palavra correta. Entendeu? Eu vou disponibilizar a instituição, né, a escola, a clínica, vai disponibilizar um tablet, porque ela pode estar alfabetizada escrevendo, digitando, e não escrever com lápis, que faz o atrito e que dá a questão sensorial nela. Então, isso é uma adaptação de atividade. Mas e daí? Como que fica a questão da coordenação, né, da praxia fina dela? Gente, hoje em dia, pouquíssimas pessoas escrevem, né? Escreve mesmo. Ela não pega o lápis, mas ela pega a caneta? Ela não escreve com o lápis de escrita,
mas ela escreve com a canetinha. Ali, ó, a Sheila colocando lousa mágica, né? Que não tem essa questão do atrito. Então a gente precisa ver exatamente o porquê que ele não aceita o lápis, se é uma questão sensorial, se é uma questão da apreensão, o que é, por que que ele não aceita o lápis, para daí a gente poder sugerir as atividades. Imagina. Exatamente, Priscila, Thaís, olha só. Catalisador é através das atividades trazer mudanças positivas na vida do vivente que estamos trabalhando. A Priscila colocou aqui, olha, catalisador é aquilo que ativa o potencial da criança. É exatamente isso, gente. O catalisador, ele é aquele elemento, né, que vai ativar um outro elemento. E aqui nós estamos falando de quê? Que o vínculo é o catalisador. Que o vínculo que vai potencializar essa relação, né? Que vai trazer mudanças positivas, físicas ou mentais, é isso mesmo. Então a gente vai olhar aqui e vai falar assim, olha, que o vínculo facilita e potencializa o processo de desenvolvimento. É ele quem vai ali potencializar tudo isso, gente, desse desenvolvimento. O progresso, ele vai ocorrer no rastro do afeto dessa criança, certo? Bom, vamos lá para o oitavo pilar. Valorizar. Desculpa, gente, não é o oitavo, nós acabamos o oitavo agora. É o nono. Valorizar documentação e raciocínio clínico. Gente, eu preciso, não é o primordial. Vai ter muitas crianças que você não vai conseguir iniciar o seu tratamento, né? Não vai conseguir iniciar com a avaliação na primeira sessão. A maioria das crianças, mas principalmente crianças com transtorno do espectro autista e tal. Você vai precisar ali, primeiro, de uma sessão de vínculo com essa criança, de formação de vínculo, né? Para ela te conhecer, para ela conhecer o ambiente. Se você não for atender na casa, né? Se você for atender na clínica ou numa sala que você alugue, né? Você precisa desse momento de criação de vínculo. Mas quando a gente fala isso, não, eu em nenhum momento estou falando que não é importante avaliar, ou que não é importante ter, né, ali a sua planilha, onde você vai colocar os resultados da avaliação e você vai depois desenhar esse percurso e ir colocando ao longo, né, das sessões ali, mês a mês, semana a semana, o que está acontecendo e como aquela criança está evoluindo. E aí, quando esse pai, né, ele questionar o progresso do filho, por exemplo, depois de 4 meses que você está atendendo aquela criança, você vai poder falar para ele, olha, lá no início ele fazia isso, isso, isso. Hoje ele já consegue fazer isso, 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 isso. A sua devolutiva, a sua sessão de devolutiva para esse pai, ela vai estar muito fácil de ser feita, porque está tudo organizado. E tudo que você registrou e consegue passar essa evolução, trazer essa evolução para os pais, isso é valorizado. Agora, se você não registra, não é valorizado. Porque você não pode confiar na sua mente 100% o tempo todo. Tá bom? Você precisa olhar e falar assim, olha,
Eu estava nesse ponto, eu desenhei esse percurso e eu pretendia chegar nesse ponto. Mas, por conta desse percurso, por conta dessa intercorrência, eu não consegui chegar aqui ainda. Essa criança não atingiu isso, ela atingiu aqui. Ou, na avaliação, eu observei isso e marquei esse ponto aqui. Mas essa criança, ela só precisava de um empurrãozinho. Ela foi tão fantástica que ela passou do ponto e ela já está aqui, ó. Pode acontecer, gente. Porque a gente trabalha com potencialidades e não com as defasagens só. A gente trabalha colocando para cima essa criança com as potencialidades dela e, através disso, intervindo nas dificuldades. Então, vai ter vezes que essa criança vai dar aquele salto que a gente nem esperava que acontecesse. E olha, tá tudo bem, tá ótimo isso, certo? 10º pilar. Gente, quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, para não ficar mal entendido que eu vou falar isso aqui. 10º pilar. Flexibilidade para a escuta do corpo. Gente, vai ter vezes que você vai preparar uma sessão e que você não vai conseguir dar aquela sessão quando o seu aluno chegar. O contexto daquele dia, daquele momento, ele não vai ser adequado para você fazer. Então, vamos, por exemplo, eu quero trabalhar coordenação visomotora. E eu preparei uma atividade com bola para criança. Aí, a adolescente que eu atendo chega e fala para mim assim: tia, eu menstruei hoje cedo, eu tô com tanta dor, eu nem queria vir, mas minha mãe me obrigou, mas eu tô com muita dor. E você vai colocar essa criança lá no gramado, lá em algum lugar que você tenha para atender, para essa criança correr atrás de bola, para essa criança brincar com bola? Não tem jeito, gente. Aí você faz o quê? Você pega essa atividade e guarda para uma outra sessão e você tem uma flexibilidade. Vamos trabalhar com tinta. Aí eu peguei uma criancinha pequenininha na foto, né? Mas é isso mesmo, Thaís. Olha, acolher faz parte da sessão. É isso mesmo. É ter essa escuta ativa, esse olhar atento. O que é que está acontecendo? Hoje essa criança chegou mais letárgica. Hoje essa criança chegou tristonha. O que é que eu vou fazer? Eu preciso olhar, né, para um mesmo objetivo, mas atingi-lo por uma via diferente. Eu vou atingir esse objetivo de uma outra forma. Então, eu não vou para esse circuito agitado que eu tinha, né, proposto para essa criança. Ah, e aí eu falei para vocês prestarem atenção, porque eu vou trazer uma outra coisa aqui, olha. Uma criança que tenha hiperfoco. Então, por exemplo, eu tenho vou pegar um exemplo do meu filho, que teve uma época que ele teve, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho um filho autista, e ele teve uma época que ele tinha hiperfoco em rolinho de papel higiênico. E ele tinha, assim, sacolas e sacolas. Teve uma época, eu acho que ele teve quase 200 rolinhos de papel higiênico aqui dentro de casa. E ele guardava tudo. Ah, eu tenho essa criança que tem esse hiperfoco, rolinho de papel higiênico. Mas ele vem para a sessão e ele faz as atividades. E hoje eu preparei uma atividade de equilíbrio com corda. E aí a criança chega com a sacola de rolinho. Aquele dia ela está meio desestruturada, meio desestabilizada, e ela resolveu que ela quis levar a sacola dela
de rolinho de papel higiênico para sua sessão. O que você vai fazer? Aí é uma questão é o seguinte, ele tem que aprender a lidar com a frustração. Bom, ele vai aprender a lidar com a frustração, ou você vai ser esperto o suficiente para usar esse hiperfoco como combustível para a sua sessão. Ah, mas eu planejei a sessão com corda, e agora? E agora você vai colocar ele para equilibrar nessa corda, montando uma torre de rolinho de papel higiênico no fim da coisa. Olha, Sheila, a gente nem conversou, hein? E olha que é a mesma coisa que eu estou falando aqui, montar uma pirâmide com rolinho. É isso aí. Olha, você vai passar por essa corda carregando 3 rolinhos. Você vai segurar um com cada mão e em cima vai equilibrar o outro. E você vai passar sobre essa corda. Quando chegar lá na frente, você precisa colocar esses rolinhos um em cima do outro. Vamos ver que tamanho que você consegue fazer essa torre? Ou que tamanho que você consegue fazer essa pirâmide? Mas você olha, para você ganhar a pontuação do herói do rolinho, você tem que voltar por cima dessa corda andando de costas. Você vai andar de costas, pé por pé, e você vai. Gente, você ali modificou a atividade, você fez, mas você não deixou de trabalhar o que você queria, mas você não deixou também de utilizar o hiperfoco daquela criança. Então, entenda, né? Por isso que eu falei, entendam bem o que eu vou falar. Eu não estou falando que você não tem que ter um planejamento, sabe? Porque eu já atendi pessoas, né? Eu já mentorei pessoas. Falam assim, então não preciso planejar, né, Elma? Porque meus 3 pacientes são autistas. Eles têm hiperfoco, eles sempre levam os brinquedos deles. E aí eu não consigo fazer nada do que eu planejei. Então a gente tem que ter um feeling aí. A gente tem que ter esse olhar clínico. O que é que eu posso fazer com essa atividade? O que é que eu posso planejar? O que é que eu posso combinar com essa criança? Olha, hoje nós vamos fazer a atividade que eu planejei, depois a atividade com o que você trouxe e depois mais uma atividade que eu planejei. Olha, se você fizer a atividade que eu planejei, depois a gente faz a sua. No final, eu ainda deixo 10 minutos para você escolher mais um jogo aqui da prateleira para você brincar comigo. E vamos ver quem vai ganhar nesse jogo, nesse brinquedo, nessa brincadeira. Você não coloca, não desestabiliza essa criança, mas você consegue ter. Porque, sabe, gente, às vezes, né, principalmente nós. Eu, no caso, sou psicomotricista, sou neuropsicopedagoga, né? A gente quer trabalhar muito a flexibilidade cognitiva da criança e a gente não quer trabalhar a nossa, né? Então, eu quero que vocês pensem nisso e observa isso em relação a esse 10º pilar, tá bom? A gente tem que ter muitos momentos essa flexibilidade, tá bom? Imaginem hoje, por exemplo, eu estava desde as 7 horas sentada aqui no set já, onde eu ia gravar essa aula para vocês. Meu marido chegou do trabalho às 4 horas, tomou banho e tal, não sei o quê, tomamos um café, ele já veio, já sentou, já organizou tudo para a nossa aula começar. Nosso objetivo era 7h20, vamos abrir a sala, quem quiser já ir entrando, já conversando um pouquinho, se apresentando, já pode ir 7h30, a gente começa a aula. E aí o chuvão que caiu e a trovoada que deu todo aquele problema e a gente acabou atrasando do jeito que atrasou. Imagina se a gente não tivesse flexibilidade cognitiva para conseguir se acalmar, tomar o rumo de novo e trazer aqui. Como que teria acontecido? Então, a gente precisa utilizar isso.
também em nós adultos, tá bom? Bom, gente, vamos concluir isso, né? Esses 10 pilares, então, eles vão te ajudar a transformar o quê? O seu conhecimento técnico, aquele conhecimento que você já teve lá na faculdade, você que já fez, né, aí a faculdade, você que fez a pós, você tem o conhecimento técnico também. E esses pilares, você se compreender, né, compreender o seu DNA profissional, ele vai trazer você de um conhecimento técnico para uma autoridade clínica. Agora você deu esse primeiro passo para se tornar um psicomotricista de alto impacto. Então, antes de eu agradecer vocês, né, por estarem aqui, por terem ficado até 9h30 em vez de ficar até 9 horas, né? Eu vou abrir aqui o meu chat. E aí o Renato e a Flaviana ficaram o tempo todo comigo aqui, olhando nos meus olhos aqui, né? Assim, de câmera aberta ali o tempo todo, tal. E eu vou pedir, então, para Flaviana. Ai, Thaís, como eu fico feliz com isso. Olha, gente, preciso ler, gente, olha. Estou altamente impactada com a clareza das explicações. Amei muito e ansiosa por mais. Muito, muito obrigada. Fico feliz, que legal. Fico muito feliz. Flaviana, eu vou fazer agora o sorteio o sorteio da biblioteca, tá bom? Então, nós temos 23 pessoas online aqui. Eu vou pedir para você falar para mim um número de 1 a 23. Não vou pedir, olha, vou ser sincera com você, não vou pedir de 1 a 23, porque aqui na minha lista que está aparecendo o nome das pessoas, o 1 sou eu, que é a Psicoeducar. Então, eu vou pedir para você, tá sendo gravado, tá, gente? Nós vamos contar juntos aqui. Vou pedir para você falar um número de 2 a 23 para mim. 7. 7? Isso. Tá bom, vamos lá. Eita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herédia Silva. Será que eu falei certo o nome? Herédia Silva. Você tá por aí? Tô sim. Olá, Herédia, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Então, você foi a sorteada de hoje que ganhou a Biblioteca Psicoeducar, tá bom? Sim. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, pessoal, e aí a gente tem depois, né, mais um sorteio lá para quem fez os stories lá no Instagram, tudo sobre a nossa aula. Às 11h30 a gente vai fazer mais um sorteio lá, tá bom? Gente, muito obrigada pela noite de hoje. Nós nos vemos na quarta-feira. Eu espero vocês aí, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Não esqueçam de acessar o link que eu vou mandar assim que eu colocar o replay da aula. Eu vou colocar o link do quiz para vocês responderem lá para assinalar sua presença na aula, tá bom? Boa noite, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tchauzinho, pessoal.